Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula e hoje nós vamos ver sobre sistema de partículas, mais especificamente focar em grandezas que nós até agora não vimos, né? Considerando a ordem sequencial do nosso curso de física. Mas antes da gente seguir, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, tá? Tocar o sininho, ativar o sininho das notificações para estar a par das novidades e vamos embora para a nossa aula de hoje. Então, hoje nós vamos falar sobre impulso, momento linear e centro de massa, que são grandezas de extrema importância, porque a gente vê leis de conservação associadas mais especificamente ao momento linear. Só que nós vamos ver que o impulso e centro de massa têm uma relação direta com essa grandeza chamada momento linear ou quantidade de movimento. Então, beleza, gente. Reescrevendo a segunda lei de Newton, tá? A gente sabe que a segunda lei de Newton é, em termos matemáticos, né? Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, quando a massa ela é constante. Beleza? Que é a maioria dos casos que a gente trata no ensino médio. A gente trata somente o caso onde a massa ela é constante, tá? Então, para todos os efeitos, a força resultante é simplesmente o produto da massa vezes a aceleração. E reescrevendo a aceleração, nós temos que ela é simplesmente a variação de velocidade dividido pelo tempo. No caso, velocidade é um vetor, beleza? E aí a gente pode chamar essa quantidade aqui, o produto da massa vezes a variação da velocidade, como sendo a variação de uma outra grandeza, que nós chamamos de variação do momento linear, dividido pela variação do tempo. Então, a variação do momento linear é simplesmente massa vezes a variação de velocidade, que é igual a massa vezes velocidade final, menos a massa vezes velocidade inicial. E a essa quantidade aqui, que é o produto de massa vezes velocidade, a gente dá o nome de momento linear, ou quantidade de movimento. Então, a segunda lei de Newton foi estruturada por Newton dessa maneira, tá? Ele pensou como sendo a variação dessa grandeza chamada momento linear no tempo, que produzia uma força resultante no nosso objeto. É, Vamos entender o que significa momento linear ou quantidade de movimento, né? Como o nome já diz, quantidade de movimento, a gente está tentando quantificar o quanto de movimento esse objeto possui. Então você imagina que você está observando a rua e vendo carros em movimento, parados, tá? E aí você olha para um carro parado, eu acho que é intuitivo a gente associar esse carro parado uma quantidade de movimento nula. Ou seja, se ele está parado, ele não tem movimento, tá? Mas a partir do momento que ele começa a ter uma certa velocidade, ele passa a ter uma certa quantidade de movimento. E também a gente precisa levar em consideração a massa. Por quê? Porque se a gente comparar um carro com um caminhão, mesmo que eles estejam a mesma velocidade, é óbvio que a gente não pode dizer que eles têm a mesma quantidade de movimento. Por quê? Porque se a gente comparar, tipo, uma bicicleta, né? Colocar uma bicicleta em movimento a 5 km por hora, um carro a 5 km por hora e um caminhão a 5 km por hora. Claro que vai ser muito mais fácil colocar a bicicleta em movimento a 5 km por hora. Então, por aí a gente já tira que a quantidade de movimento ela precisa levar em consideração também a massa. Tá? Então, a massa vai ser esse fator multiplicativo que vai estar ponderando o quanto de movimento tem esse objeto. Então, por isso que a gente escreve momento linear ou quantidade de movimento como produto da massa vezes a velocidade, beleza? E aí, se a gente pegar essa expressão aqui e a gente multiplicar, né, meios pelos extremos, a gente vai ter que ΔT vezes a força resultante vai ser igual à variação do momento linear. E isso aqui a gente dá o nome de teorema do impulso, onde eu chamei esse impulso aqui de J, né? Alguns livros vão chamar de I, tá? É, e aí o impulso vai ser essa variação do momento linear no tempo, tá? Que vai ser igual ao produto da força resultante vezes a variação temporal. Ou seja, quanto tempo essa força agiu no nosso objeto. Tá? Então a gente tem exemplos práticos no nosso dia a dia de impulso. Né? Quando a gente está em uma piscina e a gente faz a virada, por exemplo, tá? A gente está dando um impulso, que é aplicando sobre nós mesmos uma força em um intervalo de tempo muito curto. Ou então quando a gente dá uma raquetada em uma bola, né? Jogando tênis, ou jogando vôlei, ou jogando futebol. Tá? Então, tudo isso são exemplos de impulso, onde a gente tem a aplicação de uma força em um intervalo de tempo. Tá? Geralmente, esse intervalo de tempo é bem curto, beleza? E aí, se a gente notar aqui que a nossa força resultante ela está nessa expressão, ela pode naturalmente ser nula. E se ela for nula, o que isso vai implicar? Vai implicar que essa variação de momento linear vai ser igual a zero. Ou seja, o momento linear final vai ser igual ao momento linear inicial. Em outras palavras, nós estamos falando de uma conservação do momento linear. Tá? E aí,
quando a gente fala disso, a gente está simplesmente utilizando essa quantidade que se conserva para encontrar alguns fatos sobre o nosso objeto, tá? Então, por exemplo, a gente pode utilizar essa conservação para saber qual a velocidade que esse objeto vai ter lá na frente, se não estão agindo sobre ele forças externas, ou no caso, se o somatório de todas as forças, né, é nulo. Então aí a gente vai ter uma conservação dessa grandeza, dessa quantidade, chamada momento linear, né? Imagina um sistema fechado, que essas partículas estão interagindo. Então, embora individualmente essas partículas possam ter variações nas suas quantidades de movimento, tá? Imagina uma caixinha cheia de bolinhas se chocando umas contra as outras. Embora essas bolinhas individualmente possam ter variações, como um todo, se a gente somar a quantidade de movimento para saber quanto de movimento eu tenho nesse sistema como um todo, ao todo, eu vou estar se esse sistema está isolado, eu vou encontrar que o momento linear dele vai ser constante, vai se manter constante. A quantidade de movimento, tá? Essa quantidade que eu tenho de movimento das minhas partículas vai permanecer constante. Beleza? E aí, quando a gente fala dessa grandeza aqui, momento linear e impulso, a gente precisa falar também de centro de massa. Então, centro de massa é um centro fictício, tá? Ele não necessariamente precisa estar dentro do meu objeto, mas ele é um centro em que vai representar onde toda a massa do meu objeto vai estar concentrada. E a gente vai ter uma posição associada uh, a essa concentração de massa, beleza? Então aqui eu ilustrei algumas partículas em vermelho, tá? De diferentes massas, diferentes tamanhos. E aí a gente tem aqui um referencial inicial em que a gente pode descrever a posição dessas partículas vetorialmente, tá? Então a gente representa sempre a posição de uma partícula por meio de um vetor posição que sai da origem e vai até a nossa partícula. Então ela tem componente x e y e z também se a gente estiver considerando o espaço. Aqui eu considerei só o plano, beleza? E aí a gente pode escrever a posição do nosso centro de massa como sendo uma posição ponderada pela massa de cada uma dessas partículas. Se a gente está imaginando uma posição fictícia, um ponto onde toda a massa do nosso objeto está concentrada, não faria sentido se a gente desconsiderasse a massa desse objeto, por exemplo, né? Imagina que você tem, por exemplo, uma bola de tênis, tá, na sua mão. E aí você vai lá e coloca um durex, por exemplo, tá? Uma fita adesiva, para não fazer propaganda já fazendo. A gente coloca uma fita adesiva nessa bolinha e aí agora a gente vai ter duas massas. Só que claramente o centro de massa dessa bolinha está muito mais, continua ainda assim muito mais próximo do centro da minha esfera, da minha bola de tênis, do que do meu durex. Por quê? Porque a massa do meu durex, da minha fita adesiva, ela é muito menor comparada à massa da minha bolinha, ok? Então a gente precisa levar em consideração isso e a gente faz realizando uma média ponderada pela massa. Então a gente vai fazer o produto da massa vezes a posição do objeto 1, massa 1 vezes a posição do objeto 1, somar com a massa 2 vezes a posição do objeto 2 e assim sucessivamente para todos os corpos e dividir pelo somatório de todas as massas que compõem o meu sistema. E isso vai nos indicar a posição do centro de massa, tá? Onde toda a massa desse corpo está concentrada. E aí a gente pode supor que, já que a gente está falando de posições, né, esses objetos podem estar em movimento, sem nenhum problema. Então, consequentemente, a posição desse objeto 1 pode variar no tempo, a 2 também, 3 e 4, tá? E aí a gente também vai ter uma variação da posição do nosso centro de massa. E nós podemos calcular essa variação de uma maneira bem simples. Se a gente já sabe como calcular o centro de massa, é só a gente pegar a posição do centro de massa final, que é isso daqui, menos a posição do centro de massa inicial, que é isso daqui, mudando somente as posições, né? Isso daqui vai ser posição inicial, posição inicial, posição inicial. As massas vão permanecer as mesmas, né? A gente está supondo que a massa do nosso sistema não varia, tá? Para simplificar nos nossos resultados. E aí, após alguns instantes, a gente vai ter que a variação da posição do meu centro de massa vai ser simplesmente o produto da massa vezes a variação da posição de cada uma dessas partículas, tá? Dividido pela massa total. Se eu dividir pelo tempo, eu vou ter simplesmente, né, isso daqui, todas as minhas posições divididas pelo tempo, o que vai resultar que, se eu tenho a variação de uma posição dividido pelo tempo, isso é simplesmente a velocidade, tá? Então, a velocidade do centro de massa vai ser igual a massa do objeto 1 vezes a velocidade do objeto 1, mais a massa do objeto 2 vezes a velocidade do objeto 2, e assim sucessivamente, dividido pelo somatório de todas as massas que eu representei por m. Multiplicando aqui, meios pelos extremos, eu vou obter um resultado bem interessante.
Isso daqui a gente já viu agora há pouco, que é simplesmente um momento linear. Só que note que aqui ó, é o momento linear do meu centro de massa, tá? Ou de todas do meu sistema de partículas, tá? Vai ser dado simplesmente pela massa total do meu sistema vezes a velocidade do centro de massa desse sistema, relativa a esse referencial aqui, gente, inercial, tá? Então prestem atenção a isso. Porque a gente tem um resultado semelhante, tá? Mas que está relativo a um referencial associado ao centro de massa, tá? Mas isso a gente vai ver em um outro momento. Por hora a gente está falando simplesmente relativo a esse referencial aqui inercial, tá bom? Fixo em uma posição, que não seja o centro de massa, beleza? E aí a gente vai ter que o momento linear ou a quantidade de movimento desse sistema de partículas aqui vai ser simplesmente a soma dos momentos lineares individuais de cada um desses objetos, tá? Então, se a gente quer saber quanto de movimento esse sistema possui, é só a gente somar o quanto de movimento cada uma dessas partículas individualmente possui, beleza? Nós vamos usar esses resultados em alguns exercícios, mas por hoje nós ficamos por aqui, tá, gente? Lembrem-se de curtir, comentar, compartilhar, ativar o sininho das notificações, se inscrever no canal e nos vemos numa próxima aula. Fique com a mensagem do vídeo de hoje e um forte abraço, pessoal. Até mais!